Apito Inicial 106, o programa de esportes da Universidade FM. O dia a dia dos clubes maranhenses, o esporte amador, esporte e saúde, histórias e personagens, comentários e opiniões na medida certa. Apito Inicial 106, onde a bola rola redonda no gramado da informação. Apresentação: Heraldo Moreira e Maísa Pestana. Todo sábado, às 11 da manhã, na Universidade FM. O mundo se move na 106,9. No ar, Apito Inicial 106. O resumo esportivo semanal da Universidade FM. Com Heraldo Moreira e Maísa Pestana. Meus amigos e minhas amigas do Apito Inicial 106, hoje é 18 de novembro de 2023, sábado, e estamos aqui mais uma vez pela Rádio Universidade FM, que é comandada agora pela diretora executiva Josi Bastos. O coordenador de núcleos é o nosso companheiro, professor Paulo Pellegrini, que está aqui conosco também, e em nome do qual eu saúdo todos os demais coordenadores. Nossos editores de áudio, Mogaji Ribeiro e Marcos Belfort. Na mesa de áudio, a minha querida amiga, companheira de outros canais, a Giza Franco. E você pode nos acompanhar a partir de agora, já está no ar, né? No YouTube, agora é Apito Inicial 106. Tudo junto, Apito Inicial 106. É o nosso canal lá no YouTube. Tem o chat lá para você participar, mandando sua mensagem. E pode mandar mensagem também pelo WhatsApp da Rádio Universidade FM, que é o 992172647. A nossa equipe está a postos aqui, com as nossas colaboradoras, a Márcia Vieira, a Natália Ribeiro e a Socorro Arouche. E aqui ao meu lado, essas duas feras. Do meu lado direito, a Maísa Pestana, do meu lado esquerdo, o Pedro Reis. Então vamos ao bom dia dos dois. Maísa Pestana. Muito bom dia, professor Heraldo Moreira, bom dia Pedro Reis, bom dia Giza Franco, toda a equipe do Apito Inicial e principalmente aos nossos queridos amigos ouvintes que estão acompanhando aí ao nosso segundo programa, né, professor? Mais um sábado de bastante esporte maranhense aqui na Rádio Universidade. Muita informação para você e vamos então ao bom dia. Ainda não tem a vinheta, então vai de boca mesmo. Pedro Reis. Bom dia, professor, bom dia, Maísa, bom dia a todos os nossos ouvintes. E vamos para mais aí um dia cheio de esporte e esperamos que tenham boas notícias também continuando a semana. Com certeza. Então, Giza, agora é hora de trazer os nossos destaques do programa de hoje. Destaques do esporte. Bom, tem muita coisa para a gente falar sobre a semana que passou, projetar aí a próxima semana. Vamos começar aqui com a Maísa. Maísa, o Maranhão Atlético Clube, não é? Trouxe para o seu torcedor novidades, um escudo novo. Quero até a opinião de vocês, particularmente
Gostei muito desse escudo novo, acho até que o Maranhão deveria adotar esse escudo como oficial, porque ficou mais bonito do que o oficial. Não sei se o torcedor concorda, até porque tem aquele torcedor tradicionalista que não quer mexer em nada, não, tem que ser desse jeito mesmo. Mas enfim, além disso, a preocupação do torcedor do Maranhão é com relação à formação do elenco, porque até agora o Maranhão não se pronunciou sobre o time que vai disputar as competições todas que o Maranhão terá nessa temporada de 2024. A única coisa que se sabe é que perdeu 2 titulares, o lateral direito e o meia de armação. Mas e contratações, e o time, quando é que começa o trabalho? Enfim, tem muita informação aí para o torcedor atleticano, Maísa? Muita informação, professor. A gente pode começar falando sobre esse redesenho, essa homenagem ao escudo de 69, né, que o Maranhão anunciou ao seu público, né, a sua torcida ontem nas redes sociais. É uma homenagem, a princípio esse escudo não vai ser adotado como escudo inicial, é um projeto, a ideia era ver a aceitação da torcida para saber se era viável uma camisa comemorativa, algo para que fosse homenageada aquela equipe bicampeã maranhense de 69 e 70. A princípio, essa foi a ideia da equipe de marketing do Maranhão Atlético Clube e que foi lançada ontem, né, nas redes sociais e que no futuro pode ser utilizada aí numa camisa comemorativa. Sobre a montagem de elenco e início dos trabalhos, a informação que a gente tem é que o Maranhão começa os trabalhos no dia 4, próximo dia 4 agora de dezembro, com o anúncio de novo elenco, né, primeiro momento aí para iniciar os treinamentos lá no Parque Valério Monteiro. Sobre saídas, professor, oficialmente o que temos é só mesmo a saída do Jorge, né, camisa 10, do lateral esquerdo Gabriel Fontes, que está no futebol de Portugal. O Jorge está indo para o futebol do Rio Grande do Sul. A informação, né, isso que a gente tem. Não sei exatamente o que, mas ele está indo para o futebol do Rio Grande do Sul. Uma perda grande para a equipe do Maranhão Atlético Clube, mas que nas próximas semanas, nessa próxima semana já, vai anunciar aí uma live com o presidente para falar sobre essas questões de pré-temporada, montagem de elenco e tirar as principais dúvidas do torcedor atleticano, que está bastante ansioso. Afinal, a equipe é a atual campeã. Reis, gostou do novo escudo do MAC? Eu gostei, eu achei interessante, mas aí eu também vou pegar a opinião das pessoas que estavam comentando. Teve muita gente comentando sobre esse redesign do escudo que lembrava um pouco da própria FMF. Talvez por causa do padrão de cores. Ele parece assim, se puxar do meio para a ponta, vermelho, branco, preto. Se olhar o da FMF é vermelho, branco, preto. Então muita gente acabou associando o escudo do MAC ao escudo da FMF, né? A marca da federação. Mas não tem como fugir disso, afinal de contas é Maranhão, né? Exato. Foi inclusive um dos pensamentos, né? Colocar mais a quarta cor, adicionar o preto, porque o time é quadricolor e é um dos únicos clubes quadricolores do Brasil, então é necessário que se valorize. E a questão das cores do estado, eu também vi esses comentários sobre o escudo da FMF, até sobre da justiça, coloca logo o símbolo da polícia, mas não tem como fugir, gente, é só as cores do time, né? Vai fazer o quê? Não tem como fugir. E aí, só para complementar, né, o escudo do MAC, muita gente também comentou que, na verdade, depois que exibiram o escudo, a equipe do MAC colocou o escudo antigo, né, de 69, 70, e muita gente, na verdade, preferia que voltasse com aquele escudo. Isso. Do que usasse até mesmo o escudo atual do MAC e o novo. Então é bastante curioso como lembrar do escudo que foi de um momento importante do clube, que foi um bicampeonato. E aí traz esse escudo só para comparação, acabou que o pessoal preferiu aquele do que os atuais. É tradicional, né? É belíssimo o escudo de 69, realmente. Gosto é um negócio terrível, né? Cada um tem o seu, aí é difícil chegar a um consenso, tem que ser pela maioria mesmo. Bom, vamos mudar de foco agora, falamos do Maranhão, é hora de falar do Moto. Moto vivendo uma semana interessante, porque teve a eleição que não foi uma eleição, foi uma aclamação, chapa única, e eu acho que o mais curioso dessa chapa única
É o nome de um dos integrantes da chapa, que é Flieger. A pronúncia correta é essa, Flieger. Mas eu já ouvi Plugger, eu já ouvi Plueger, Flieger. É Flieger, gente. É o nome do vice-presidente atual do Motoclube de São Luís. A expectativa pela divulgação também do elenco, do início do trabalho, inauguração do CT, a previsão, inclusive, de que o Moto já tenha 17 jogadores contratados, cujos nomes ainda não foram revelados, só querem revelar depois que tiver tudo assinado, para não ter qualquer interferência nessas contratações. E o Léo Silva vai continuar jogando. Hoje eu fiquei sabendo também, inclusive, aproveitando esse gancho, para dizer que o Márcio Diogo, que ia encerrar a carreira no passado, lembra? Prorrogou por mais um ano. Vai disputar o campeonato pelo Pinheiro. Mais um ano. Não chocou ninguém. Chocando um total de 0 pessoas. Mas enfim, vamos embora falar do Moto. Eleições tranquilas, sem disputa, aclamação. É uma nova fase do Motoclube de São Luís, na sua opinião, Maísa? Professor, eu acredito que o Moto não tinha outra opção. O Moto estava num modelo de gestão que vinha falhando exaustivamente, né, por assim dizer, e precisava de uma mudança. O Iglesio trouxe o que o Moto precisava no momento, que era estrutura, investimento, né, porque de fato houve muito investimento e o Moto precisava de grana, né, e eu acredito que o Moto não tinha outra opção, precisava se renovar. E essa aclamação, essa nova diretoria, eu acho que vai manter esse padrão aí de renovação, de inovação, né? Mas também pode ter aí dois caminhos, né? Essas mudanças, essas inovações batendo de frente com o tradicionalismo, como a gente falou, né? Na questão do Maranhão também, ou podem ser aceitas, né? E aí a gente vai ter dois caminhos completamente opostos para essa nova gestão. Então, acho que fica aberto. É uma preocupação válida essa da Maísa, porque afinal de contas muda a gestão, são pessoas com posturas bem diferentes, embora muito ligadas ao futebol, mas eu acho que o que pode ser o fiel da balança aí, Pedro, é a presença do Léo Silva. O Léo, além de ser motense, além de ser jogador e bom jogador, é também empresário do ramo, então ele pode fazer a diferença, trazer o equilíbrio que essa direção talvez não tenha pela inexperiência, que é essa preocupação da Maísa, me parece. Sim, o Léo Silva, na verdade, desde essa temporada, ele foi muito importante na remontada do Moto nesse campeonato maranhense. Então não dá para negar que o cara teve ali um papel muito relevante no vice-campeonato, que não foi campeão por muito pouco, inclusive. E acho que ele vai ser muito importante também nessa temporada 2024. Se vai conseguir dar certo com a diretoria, a gente ainda não sabe como é que é o padrão de comando, né, do Mário Carneiro, né, do Vitor Flieger. mas vamos ver se dá certo. E eu acho também que o Iglesio não deveria sair totalmente do Moto. Ele deveria continuar, mesmo que não na presidência, mas com influências. Ele conseguiu trazer uma reforma para o CT que já precisava disso há muito tempo, conseguiu até fazer exposições para o Moto, tá documentário. Bonito, né? Sim. Tá bonito o CT. Então não dá para negar que ele consegue algumas coisas pelo seu peso político que outros candidatos, que outros presidentes não vão conseguir. Então a ajuda dele será muito importante nesse novo mandato. Eu acredito que o Moto e o Iglesio tinham interesses em comum naquele momento e que talvez não seja mais interessante para ambos a continuidade dessa relação. Mas me dá esperanças, essa renovação mesmo na idade das pessoas que estão comandando, né, os clubes, o Motoclube, que é uma das 3 forças da capital, um clube muito importante. Então eu vejo mais como tem esse receio pela inexperiência, mas também essa esperança de renovação, mudança, novo fôlego, né? E esse é um gancho para a gente tocar no próximo assunto, que é o seguinte: o Campeonato Maranhense, até agora não temos o regulamento específico da competição, não temos a tabela, mas ainda está dentro do prazo legal, não é, de divulgação. Em contrapartida,
a gente vai ter um campeonato extremamente disputado, talvez dos últimos anos o mais disputado, pela movimentação que a gente está vendo, pelo Maranhão, pelo Moto, pelo Sampaio e pelos clubes satélites ali, no entorno desses 3 clubes principais. E claro, também a movimentação do outro quarto clube importante, que é o Imperatriz, que já está anunciando aí um monte de contratações. Então, o Tum-Tum com o Marlon Coutrin, Pinheiro com o Márcio Diogo, Chapadinha também já tem treinador. Vocês também têm essa sensação de que esse campeonato vai ser tecnicamente bom e muito disputado, Maíra? Eu acho que desde a segundinha do ano passado, a gente vê uma montagem dos clubes ditos menores e uma organização boa, né, para se manter uma competitividade no campeonato. E nesse último campeonato maranhense, a gente já viu a tal da hegemonia, o que a gente esperava que o Sampaio fosse dominar, sendo colocado de lado, né? O Sampaio não conseguiu chegar nem à final do campeonato maranhense. Então eu acho que tudo isso passa pela organização desses clubes menores e pelo investimento. Acredito que do Pinheiro é um clube que vem investindo muito em várias áreas do clube. O próprio Imperatriz, que vem vindo de uma competição e que está aproveitando esse momento, né? A gente vê que o Imperatriz continua se movimentando, não parou, inclusive nas redes. Isso é muito importante. Muito bom o trabalho das redes. Exatamente. Então eu acho que é Só não é melhor do que a do Maranhão. Não, isso aí, a equipe do Maranhão é assim. E você, Pedro, acredita que realmente teremos um campeonato maranhense melhor em 2024 do que o de 2023, por exemplo? Eu acredito que a gente vai ter momentos melhores, mas o campeonato é muito longo, são 14 rodadas. E a gente pode chegar numa situação dos clubes simplesmente não terem fôlego para continuar o campeonato. É complicado também por esse ponto de vista. Assim, eu vejo essa possibilidade, esse risco, mas também por uma ótica mais positiva, digamos assim. Os clubes que estão disputando o Campeonato Maranhense têm apoio ou da prefeitura ou tem grandes investimentos, né? Então eu acredito que para os clubes terem aceito essas viagens, né? Jogos de ida e volta, eu acho que os clubes têm como se manter e manter esse ritmo, né? Esse fôlego durante a competição. Maravilha. Bom, falamos já de vários clubes, várias notícias. Vamos agora falar, claro, da equipe da Bolívia querida. Mas antes de falar do Sampaio, tem muita coisa para falar do Sampaio, não só do time de futebol, mas do time de basquete, o time de beach soccer. Eu quero trazer uma informação para o nosso ouvinte. Aquele jogo do Romário, lembra? Aquele jogo do Romário. Jogo das Estrelas. Jogo das Estrelas, que já foi adiado uma vez, foi adiado de novo. Agora passou para o mês de março de 2024. Segundo as pessoas que estão por trás do jogo, o motivo do adiamento seria porque a saúde do Romário ainda não está estabilizada. Então, por isso é que tiveram que adiar para março. Mas que vai acontecer ainda, março de 2024. Mas vamos lá, Sampaio, começando pelo time de futebol. Demissões já começaram. Um ponto importante que pouca gente está falando, o Pedro tem cobrado nas suas redes sociais, são as eleições, e a diretoria do Sampaio não se pronuncia a respeito. Eu falei com o diretor de comunicação social do Sampaio, Vinícius Bogéia, falei com o diretor jurídico e vice-presidente do Sampaio, Pérez Paz, e os dois ficaram me enrolando. Não, eu falava com o Pérez, tem que falar com o Vinícius. Aí eu falava com o Vinícius, tem que falar com o Pérez. Aí eu disse, que nem lá. Criança. Vocês têm. Pede pro teu pai. Não, pede pra tua mãe. Tua mãe que resolve. Enfim, e até agora nada. E a gente precisa saber. Pedi também uma cópia do estatuto, não me forneceram. Quer dizer, as coisas estão estranhas lá no Sampaio nesse aspecto. Não se tem informação sobre as eleições. O mandato do Sérgio Frota termina agora. Ele dizia antes que deveria sair e que o Pérez deveria assumir. Aí já há boatos, não é, Pedro, de que outras pessoas teriam interesse também em assumir. O que você sabe com relação a esse bastidor? Então, a gente tem muitos boatos, né? Eu prefiro, na verdade, nem falar ainda sobre isso, porque como ainda está muito no boato, não tem nenhuma informação oficial dos supostos
candidatos, eu acho bom nem espalhar, até para evitar, né? O pessoal falou na rádio isso, então na dúvida vamos evitar. Mas existem possibilidades, né? Aí a gente vai ter que aguardar. E sobre a questão da eleição, é um negócio que eu venho cobrando, na verdade, basicamente quase toda a eleição do Sampaio. É um negócio que eu venho cobrando, assim, estatuto é muito difícil de conseguir, e eu não entendo o motivo disso, na verdade. Do clube não querer disponibilizar seu estatuto, de não querer falar sobre as eleições, como se o clube não fosse também um patrimônio da torcida. A torcida precisa saber, a torcida tem direito de saber. E o pior, sobre a como situação. se tivesse algo a esconder, né? Essa é a impressão que dá. Tudo que fica escondido, né? É estranho, no mínimo, não é? Bom, vamos falar do jogo agora, jogo do Sampaio na segunda-feira. O dia tradicional de segunda divisão, mas o Sampaio vinha jogando sempre no sábado. É um jogo de vida ou morte, né? O Sampaio precisa vencer, é o último jogo em casa. E, por um lado, a gente tem informações que o clima tem melhorado, especialmente pelos jogadores que estão saindo, que não teriam comprometimento e tal. Mas, por outro lado, vem uma treta envolvendo um jogador que pode estar de volta pro time. Momento choquei. Choquei. Não sei, Maísa, vou provocá-la. O que você acha, Maísa? Às vésperas de um jogo tão importante, surgem aí essas informações de que o Luiz Daniel não estaria se cuidando. É um assunto que é recorrente no futebol. Eu tenho uma opinião muito pessoal, que é o seguinte: jogador de futebol, como qualquer profissional, tem o direito de se divertir, de sair, de dançar, de beber, de brincar. Qualquer ser humano tem direito. Agora, o problema é que o jogador, normalmente, ele só deve fazer isso quando tá tudo bem, quando o time tá ganhando. Porque aí o torcedor não reclama, não questiona, pelo contrário. O torcedor vai até chegar junto e lá, olha, toma aí, cerveja por minha conta e tal. Agora, o time na miséria que tá, na pindaíba que tá, correndo sério risco de cair pra terceira divisão, o cara tá saindo pra farra e ainda com fofoca, não sei o quê. Como é que você vê tudo isso, Maísa? Olha, professor, primeiramente, a impressão que eu tenho é de que o Sampaio é um gato, né? Porque tem 7 jogos aí de vida ou morte e vem morrendo, né? Nesses jogos. E vem morrendo. Boa. Mas, bem, sobre o Luiz Daniel e sobre jogador de futebol e qualquer profissão que tem o direito de se divertir, óbvio, mas a gente também sabe que as profissões também têm que abrir mão de algumas coisas em prol do seu sucesso profissional. Um profissional de comunicação tem que cuidar da sua voz, tem que fazer abdicar de algumas coisas em prol da sua profissão. E é o que eu esperava de todos os jogadores de futebol, até porque eu acho que quando você está defendendo uma camisa, você está defendendo o sentimento de milhares de pessoas que estão ali, que a felicidade, a alegria do seu lazer, do seu momento de lazer, depende de você. E faz muito tempo que o Luiz Daniel e vários jogadores aqui do Maranhão têm como inspiração jogadores que há muito tempo não são jogadores de futebol. O Neymar, por exemplo, que há muito tempo é uma celebridade, é um popstar e vive uma vida de popstar. E você endeusar e colocar como espelho alguém que não se cuida, que está sempre se lesionando e, enfim, eu acredito que é não valorizar o torcedor, o time que você defende e, acima de tudo, a sua própria profissão, a sua própria carreira, que vai se descendo pelo ralo de copo em copo, né? Independente de se foi torcedor que pagou, se não foi. É verdade. Bom, 11h29, a Giza já sinalizou que a gente tem que fazer aquele intervalo necessário, obrigatório, mas já a gente volta, a gente vai ouvir a opinião também do Pedro sobre essa questão das tretas na equipe boliviana e temos ainda informações sobre o time de beach soccer que vai disputar a Libertadores e sobre a LBF também. O Sampaio contratou novo técnico. Terceira temporada seguida que o Sampaio muda de treinador. Sim. Eu quero ouvir a Maísa também sobre isso. E aí, claro, os outros quadros do programa, tudo na segunda parte, que vem já depois do nosso intervalo. Lembrando que você pode mandar mensagem
no nosso YouTube, Apito Inicial 106, e no nosso WhatsApp 992172647. Voltamos já. Estamos apresentando Apito Inicial 106. Domingo no Orgânica. Desastre do Rio Taquari levanta debate sobre preservação ambiental. Na reportagem, Secretaria Estadual de Meio Ambiente promove atividade de educação ambiental no Maracanã. E no quadro Projetos Interessantes, plástico feito a partir de cana-de-açúcar é a alternativa para a produção sustentável do material. Acompanhe essas e outras informações domingo a partir das 10 da manhã, aqui na Universidade FM. O luto é um momento difícil na vida, pelo qual todos passaremos. Para confortar quem vive este momento, a Paulinas oferece o livro Superar a Dor do Luto. Meditações baseadas na Bíblia, seguidas por um diálogo com Deus que mostram o significado cristão do luto. Siga a trilha da esperança na Paulinas. Rua de Santana, 499. Telefones 3232-3068 e 98403-9706. Você está ouvindo Apito Inicial 106. Logo mais, na Universidade FM, meio-dia, o Samba Pede Passagem. 2 horas, Super Tarde 106. 6 horas, Noite 106. Domingo é dia de programa especial. A Universidade FM tem a melhor receita. Experimente chorinhos e chorões e sente à mesa com os maiores mestres da nossa música instrumental. No cardápio, os sabores sonoros, o improviso e a ginga dos grandes instrumentistas brasileiros. Domingo logo cedo às 9, Chorinhos e Chorões, o seu café instrumental de domingo. Produção e apresentação, Ricarte Almeida Santos. Chorinhos e Chorões. Apoio Cultural Max, Seja Mais, Seja Max. Potiguar, parceria com você. E Simproecema, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. O Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece, com educação de excelência, agora do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações colégio.laboro.edu.br. Sou Laboro, sou nota máxima no MEC. Estamos de volta. Apito Inicial 106. Heraldo Moreira. De volta pela 106 com seu Apito Inicial 106. Lembrando que o mundo se move aqui na 106,9. Bom, o Pedro Reis, ele vai precisar hoje sair um pouco mais cedo. Questões marítimas. Exatamente. E por isso a gente vai fechar aqui a parte dos destaques com ele, falando sobre a questão da Libertadores de Beach Soccer. É isso mesmo, Pedro? Exatamente. Sampaio Corrêa, que foi campeão do último Circuito Brasil, disputou a Libertadores 2022 em 2023. Vice-campeão. Foi vice-campeão, perdeu para o Presidente Hayes do Paraguai. E agora vai jogar como campeão, de fato, do Circuito Brasil nessa Libertadores 2023. E vai ser em Ação, no Paraguai. Vai ser do dia 3 até o dia 10 de dezembro. Ontem teve o sorteio e a nossa querida Socorro Orochi fez uma entrevista com o Bobô, goleiro do Sampaio Corrêa. Excelente goleiro. Excelente goleiro.
Vamos conferir. Olá, quem tá falando aqui é o goleiro Bobô, atleta da seleção brasileira e do Sampaio Corrêa de beach soccer. Falando um pouco do sorteio da Libertadores, onde o Sampaio Corrêa ficou no grupo C, junto com um time da Argentina e outro time do Uruguai e um time da casa, time do Paraguai. Eu acho que de todas as edições da Libertadores, essa vai ser a mais disputada, onde várias equipes estão se reforçando para conseguir chegar nas fases finais. Eu acredito que Sampaio Corrêa sempre monta um time bom, um time competitivo. Eu acredito muito que a gente possa chegar nas fases finais, pois temos grandes jogadores a nível internacional e nacional. Jogadores renomados como Hulk, Datinha, Felipe, Zé Lucas, já com passagem na seleção brasileira. E vem agregar muito aqui na equipe do Sampaio Corrêa. Eu acredito que com esses nomes a gente vai fazer uma excelente campanha e chegar na fase final e que a gente possa trazer o título inédito para o Sampaio Corrêa, inédito para o Maranhão e para o Brasil. Então, acredito muito que a gente esteja preparado para disputar essa competição, onde em 2018 a gente ficou com o 3º lugar, na edição passada a gente ficou em 2º, e nessa edição a gente tem a oportunidade de trazer o título. Então a gente está focado, vai ter um período de treinamento e a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente vai fazer na competição. Então, espero que a gente consiga um excelente desempenho na competição e consiga trazer o título para o Brasil, para o nosso Maranhão, para o Sampaio Corrêa, que é mais importante, que eu sei que vai ser importante para nós e para a equipe e para a instituição Sampaio Corrêa. Queria agradecer também a todos os envolvidos do Sampaio Corrêa, comissão técnica também. E se Deus quiser a gente vai trazer esse título para cá. Ok? Obrigado a todos. Tamo junto. Tamo junto. Tá aí a exclusiva do goleiro Bobô, conseguida pela querida Socorro Araújo. Detalhe importante, ele diz que vai ser a mais disputada de todas, mas em contrapartida o Sampaio vai estar completo, que na passada não estava, né? A maioria dos bons jogadores experientes estavam jogando fora, disputando competições pelos seus clubes. Então vai ser a mais disputada, mas o Sampaio também vai estar mais forte. E vem numa escalada, 3, 2, será que agora é campeão, Pedro? Vamos torcer para completar esse pódio, né? Já completa, já fica bom demais. E é curioso que o Brasil vai só com um representante, que é justamente o próprio Sampaio. Na passada estava Vasco. Ano passado estava o Vasco. Porque o Vasco tinha ganho a Libertadores anterior. Isso. E agora, o Sampaio sozinho aí representando o Brasil contra 3 do Paraguai. Inclusive um dos clubes do Paraguai ainda está a definir, porque o torneio ainda está em andamento por lá, os outros 2 já são conhecidos, porque lá torneio apertura, clausura, então já conhece um pouquinho, falta o 3º time. E o grupo do Sampaio, o Bobo não falou na entrevista, mas é o Acassus da Argentina, o Sportivo Cerrito do Uruguai e aí esse time do Paraguai que ainda iremos conhecer. Os jogos são só de ida, vai ter disputa, como é no beach soccer, tem disputa por cada colocação em jogos. E é todo dia, né? E é todo dia, jogo direto, dia 3 até o dia 10. Aí, jogo direto, não vai faltar oportunidade para o torcedor acompanhar. Ano passado o Sampaio ficou muito. Ano passado não foi esse ano. Esse ano. Né? É o campeonato do ano passado, mas foi realizado esse ano. E ficou muito perto do título, né? Foi um jogo bastante emocionante, a torcida estava muito empolgada de ter um título para comemorar no centenário. Quem sabe seja esse o título da Libertadores, para finalmente ter alguma coisa neste centenário para comemorar. Não teve nem o basquete, né? Não teve nem o basquete. Tudo ficou perdido esse ano. Vamos ver se no beach soccer sai esse título. Pedro, você está liberado.
Vá com Deus, como diria aquela música. Pois é, obrigado, e também mandar um alô pro pessoal de Alcântara que tá acompanhando, né? Dona Regiane, Dona Gessene, seu chinês, né? Imagino que seja a mãe, a tia. A minha mãe, minha tia e um cara que pediu pra eu mandar um alô. Tá aí, ó. Olha aí, ó. Mandar um alô pro meu pai, pra minha mãe e pra você também, Xuxa. É isso, Pedrão, um grande abraço. Maísa, valeu. Basquete, Sampaio muda de técnico novamente? É isso, professor. O Sampaio anunciou, né, o novo comando técnico pro basquete da temporada de 2024, que inicia no dia mais bonito do ano, dia 8 de março, que não é por, né, ser meu aniversário, por ser Dia das Mulheres. Mas bem, a LBF inicia no dia 8 de março e o Sampaio já anunciou aí o novo comando técnico, que é o Bruno Guidorizzi. Acredito que seja assim que pronuncia o nome dele. É um treinador novo, né? É sempre interessante que se mantenha uma continuidade, né, no trabalho. O Sampaio vem de duas trocas, né? O Galego, que foi campeão, saiu. O Santander, que foi vice-campeão, também saiu. E agora chega o Bruno, né? Um técnico novo, é um técnico com títulos, né? Venceu com o Ituano em 2021, fora as finais que já chegou. Chegou ao bicampeonato paulista com o Santo André, já trabalhou com a seleção brasileira sub-17. É um bom nome para o comando do Sampaio, porque já comandou equipes tradicionais, né? Ituano, Santo André são equipes tradicionais do basquete, mas a gente sempre espera, né, que se dê continuidade ao trabalho, e aí fica a expectativa. Será que vai ser mantido o elenco do Sampaio de 2023, que era um bom elenco, um forte elenco? Vai ter mudanças também? Ou né, também vai ter mudanças. Lembrando que o elenco do Sampaio Basquete, misturado com o do SESI, que foi o campeão, né, era a seleção brasileira que estava disputando o Pan-Americano, né? Só. É um elenco extremamente forte. Mas aí a gente dá o ponto positivo também desse anúncio. A temporada começa em março do ano que vem. O Sampaio já anunciou um novo comando técnico. Demonstra aí uma certa organização, né? Então, existe um planejamento. E a gente confia muito, né, nessa equipe que é montada pelo Sampaio Basquete, porque sempre vem com uma equipe bastante forte e tem bastante investimento do governo do estado, enfim, de outras iniciativas privadas que permitem que o Sampaio Basquete represente o basquete maranhense no cenário nacional de uma maneira bastante digna e forte, né? Além de ter sido campeão, estava disputando o tricampeonato esse ano, vem de várias finais, né, da LBF, mesmo que não tenha conseguido o título, como é o exemplo desse ano. Mas é isso, fica a expectativa, né, pro elenco. E o elenco também vai ter mudanças? A comissão a gente já sabe que tem um novo comandante, né? Resta saber também se os profissionais aqui de São Luís, que tem vários profissionais maranhenses na equipe do Sampaio Basquete, também vão ser mantidos, ou com a troca do técnico trocam-se também essas peças. Perfeito. Bom, vamos dar sequência ao programa. Agora é hora de saber sobre as chances para quem vai apostar. ODDs da semana. O jogo em destaque, claro, é o jogo do Sampaio na segunda-feira, às 8 da noite, contra o Avaí aqui no Castelão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O Sampaio está pagando 1,67. Empate, 3,5. Vitória do Avaí, 5 vezes o valor apostado. 5 vezes o valor apostado. Sampaio, favorito. Por quê? Porque o Avaí não tem mais o menor interesse. Gente, futebol é motivação. O jogador entra em campo para dar o seu melhor, correr, suar, botar a perna na dividida, se ele tiver alguma cenoura, se ele tiver alguma motivação. Agora, um time que não tem mais risco de cair e que não pode mais subir, não tem motivação nenhuma. Os caras vêm em São Luís para passear. Se o Sampaio não for capaz de ganhar nem nessas condições, pode esquecer. Não, mas cala-te boca. Cala-te boca. O elenco do Sampaio também tá passeando, né? Ah, sim. É verdade. É o gato. Eu gostei da história do gato. Mas é favorito pro jogo. Você pode apostar aí com essas opções que a gente deu para você. Vamos ao outro bloco do programa. Agora é hora, minha cara Giza Franco,
de nós falarmos sobre o esporte amador. A Socorro Arocho já está a postos aí. Ela tem alguma matéria importante pra gente? É a Natália. Ah, é a Natália? Isso. Não, Natália é esporte à saúde. É a matéria do esporte amador, isso, aproveitamento dos espaços públicos. Então inverteu aqui a pauta. Mas vamos lá, de esporte amador então. Are you ready? Are you ready? Are you ready? O sedentarismo tem se tornado um dos grandes males da geração atual. É o que aponta o relatório global da OMS, publicado em 2022, que mostra que até o ano de 2030 é esperado que 500 milhões de pessoas desenvolvam problemas cardíacos, obesidade, diabetes ou outras doenças relacionadas à inatividade física. Diante desse cenário, a OMS recomenda a prática de 150 a 300 minutos de atividades físicas semanais, que podem ser moderadas ou não. Uma das formas encontradas pela população de São Luís para realizar atividades sem pesar tanto no bolso é o aproveitamento dos espaços públicos, como praças, parques e quadras. Esses espaços podem ser escolhidos de acordo com a atividade física desejada, como explica o professor de Educação Física Jonatas Carvalho. Em primeiro lugar, é importante ter em mente qual o objetivo da atividade física a ser realizada. Se a intenção for realizar um piquenique com a família, com os amigos, as praças e os parques públicos são mais indicados para esse fim. Agora, se a prática da atividade física for um pouquinho mais intensa, tiver aquela característica de competição, como é o caso do futebol no final de semana, os espaços físicos esportivos são mais indicados, que são aqueles com a disponibilidade da quadra, do campo. Então, nesse aspecto, é importante ter em mente qual o objetivo da atividade física. A nutricionista Fernanda Raquel, que já realiza caminhada nas proximidades da sua casa há mais ou menos 2 anos, explica que escolheu esse formato de exercício por se sentir mais próxima da natureza também. O que me levou a praticar atividade física em espaço público é porque, como é um local aberto, e aí a gente tem aquele contato com a natureza e proporciona respirar um ar puro, um ar mais limpo. E aí eu me sinto, com essas condições, eu me sinto mais livre de poder praticar essas atividades físicas e me sinto mais leve, me sinto mais livre para poder praticar a atividade física. A OMS aponta que a prática de exercícios está ligada a vários benefícios para o corpo e para a mente. Realizá-los ao ar livre aumenta esses ganhos, como comenta a Fernanda. Os principais benefícios que eu venho sentindo, depois de começar a praticar atividade física ao ar livre, foi que eu venho me sentindo muito mais disposta durante todo o dia para fazer as minhas atividades do meu cotidiano, o meu sono, ele melhorou consideravelmente, e com a exposição ao sol, os meus picos de estresse e de ansiedade, eles tiveram uma redução. É importante destacar que o acompanhamento médico nessas situações é fundamental. O profissional da saúde é a pessoa mais indicada para aconselhar qual tipo de atividade física você deve realizar e, assim, escolher onde fazer. É interessante que as pessoas, façam uma consulta médica para que saiba, façam um check-up, saber como é que anda o funcionamento do corpo, principalmente relacionado às funções cardiorrespiratórias, e assim não ter nenhum susto durante a prática da atividade física. Além do mais, é importante também, após esses exames, consultar, sempre buscar a orientação de um profissional de educação física, pois somente ele pode fazer a indicação correta de qual exercício ser aplicado e sob qual intensidade. Lembrando que, para efeitos mais duradouros, é importante a regularidade na atividade física. Em São Luís, além das praças nos bairros, a população dispõe da Reserva do Itapiracó, da Orla da Praia Litorânea, do Parque do Rangedor, dentre outros espaços. Aproveite-os. Esporte é saúde. Benefícios da prática esportiva. Namastê, queridos ouvintes do programa Apito Inicial 106.
Eu sou o professor Afonso, sou instrutor de yoga e meditação na Casa Shanti e também no YouTube. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre essa prática tão fantástica que é o yoga. Praticar yoga é usar o seu corpo para abrir as portas da serenidade e do equilíbrio ao explorar benefícios que transformam a nossa vida. Yoga é mais do que uma série de posturas, é uma celebração do corpo e da mente em harmonia. Quando você se entrega aos movimentos do yoga de forma muito consciente, você consegue experimentar uma melhoria notável na sua flexibilidade, na sua força muscular, na sua resistência. E cada postura é um convite para o corpo se expressar, promovendo uma sensação de vitalidade renovada. Mas além dos aspectos físicos, a prática de yoga é um carinho gentil para as emoções. Quando a gente pratica com atenção plena, a gente aprende a aceitar os nossos sentimentos sem julgamentos. O yoga é um refúgio tranquilo, onde a gente pode encontrar equanimidade no meio do turbilhão do nosso cotidiano. Com a respiração consciente, que é parte essencial dessa prática, a gente consegue um estado de calma, de serenidade, e isso proporciona uma jornada interior de autoaceitação e da paz que a gente tanto busca. Na prática do yoga reside uma dimensão espiritual muito profunda. Não é apenas posturas, apenas respiração, mas é uma jornada para o nosso eu interior. Se a gente vai praticando com constância, a gente consegue se conectar com algo muito maior, despertando mesmo uma consciência espiritual, e a gente descobre que quando a gente se alinha com o nosso verdadeiro eu, nós somos capazes de transcender as limitações da mente e experimentar uma sensação de unidade com o universo e de paz profunda. Se você nunca praticou yoga, procure experimentar e vá sempre com leveza. Eu sempre falo com os meus alunos, se esforce, mas não se force. Todas as posturas, até mesmo as posturas mais difíceis, possuem variações para permitir que todas as pessoas de todas as idades possam usufruir da prática. Eu quero deixar um convite a todos os ouvintes do programa Apito Inicial 106 para praticarem yoga e meditação. A Unesco considerou a prática de yoga como um bem imaterial da humanidade, porque já se sabe que quando uma pessoa pratica, ela faz bem para ela mesma, faz bem para as pessoas que convivem com ela e também para o local onde ela vive. Só coisa boa, né? Mas é necessário não apenas falar sobre yoga, praticar. Então vamos começar? Eu agradeço muito e desejo todas as boas vibrações e boas sortes para o programa Apito Inicial da Universidade Federal do Maranhão. Um forte abraço, até mais, namastê. Heraldo Moreira. Namastê. Gostei. Valeu, professor. Muito importantes as suas dicas. Olha, você lembra que a gente falou aqui no programa inaugural do Apito Inicial 106 que a gente firmou uma parceria com um dos maiores historiadores hoje do futebol maranhense, que é o Hugo Saraiva. E ele prometeu, então, toda semana colaborar conosco, trazendo personalidades importantes do futebol maranhense que estão hoje paradas, não é? Descansando merecidamente depois de terem produzido tanto para o nosso esporte. E também vai nos permitir, essa parceria com o Hugo Saraiva, que ele possa sortear uma vez por mês, no início do mês. Então, em dezembro, no começo de dezembro, a gente já vai ter esse primeiro sorteio, um dos muitos livros que ele tem sobre a história do futebol maranhense. E hoje, Hugo Saraiva vai conversar com nada mais, nada menos, com um dos maiores goleiros que eu vi jogar, o Marcial. Eu lembro que eu ia com meu pai para o estádio municipal Neuzinho Santos. Ele era goleiro do Ferroviário e fechava o gol, fazia milagre, era um verdadeiro paredão. E depois virou treinador de goleiros e foi durante muito tempo treinador de goleiros do Sampaio. E eu lembro, Paulo, Maísa, eu lembro de uma cena que me marcou muito. Ele apareceu um dia lá no treino do Sampaio, eu era repórter nessa época, ele apareceu lá com uma bola de futebol americano. E aí ele disse aos goleiros: olha, hoje eu vou treinar vocês com essa bola. Mas essa bola não é de futebol, professor. Por isso mesmo, eu vou quicar ela e vocês não vão saber para onde ela vai. Se virem para defender. E foi um treino maravilhoso, fantástico. Estou falando do grande goleiro Marcial, que vai conversar agora com o Hugo Saraiva. Memórias do Esporte. E hoje
hoje trazendo uma lenda viva do futebol maranhense. Ele que é revelado dentro do bairro do Anil, foi um ídolo na história do Sampaio Corrêa e do Ferroviário e hoje é um dos maiores nomes do nosso futebol e um dos mais competentes treinadores de goleiros. Se a gente falar em José Ribamar da Silva Miranda Filho, talvez ninguém lembre. Mas se falar em Maciel, grande parte da torcida vai lembrar. E é com ele que eu tô aqui hoje, nosso entrevistado no Memórias do Futebol Maranhense. Tudo bem, Maciel? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Maciel, a sua família é toda boliviana, né? Isso aí é porque meus filhos todos, na época que já jogavam no Sampaio, na maior parte deles, já se entenderam como torcedor do Sampaio Corrêa. Então isso aí é uma coisa que já vem de família, né? Já aí começou de Maciel e tá... Aí uma família estreitamente ligada ao futebol, né? O seu pai era um torcedor ferrenho do Sampaio Corrêa e também você teve 2 irmãos que foram goleiros dentro do futebol. Olha, a minha família, nós somos 5 irmãos, 4 homens e uma mulher, já morreram 3, só tenho eu e minha irmã. Meu irmão Lécio é o segundo, era o goleiro, foi o goleiro aqui do Bahia, jogou no Ferroviário, inclusive disputou o Taça Brasil pelo Ferroviário. Tinha um Lessa, outro irmão meu, que era Moreno, chamava o Lessa Branco, e o Lessa Moreno, que é o outro, né? Também foi goleiro, jogou no Ícaro naquela época. E depois é que surgiu o Maciel, né? Que é o José de Márcio Miranda, que é conhecido como Maciel. Comecei em 68, né? Comecei jogando aqui no Anil pelo time do Padre, no time do Brasil, no time do Padre. Depois daqui fui pra Vila Paz joguei no Peñarol, depois do Peñarol fui pra Coreia, joguei no Palmeirinho, que meu amigo Ramalho, conheci de Chulipão, jogou no Sampaio Corrêa. De lá fui pra Viana, foi aí que comecei a minha partida, né? Quando fui pra Viana, fazia 11 anos que Viana não era campeão, e quando eu fui pra Viana, nós somos campeão, né? Somos campeão, voltei pra cá, tive proposta. Cheguei aqui, saí muito bem, fui um campeão em cima da melhor seleção na época, que era a seleção Chapadinha. E teve o Jesuína, teve o Pelezinho. Teve um cara jogador que teve aqui ainda no Sampaio. E nessa época eu tive essa oportunidade, fui muito bem, tive o convite para ficar aqui. Aí quando eu voltei de ano, eu vim para o Ferroviário. Mas só quando eu cheguei no Ferroviário, eu não fui bem tratado porque o roupeiro que deu o punho a alva dele em bom lugar, o senhor Aurora, eu acho que ele pensava que eu fosse do interior. Quando ele veio com material, para mim, um material brabo mesmo, ruim, né? Eu disse, rapaz, meu amigo, eu não vim do interior, só me desculpando, não querendo menosprezar no interior, eu não vim do interior. Eu nasci bem aqui na Rua dos Afogados, meu Deus, aqui bem perto do centro da cidade. Não tem problema nenhum, se eu tivesse vindo de Teresina, hoje estaria aqui o material novinho para Marcelo treinar, mas como eu estou vindo do interior, não tem problema nenhum. Devolvi o material para ele e fui embora. Daí para cá, desse momento para lá, eu perdi o estímulo. Eu fiquei mesmo só em casa. Quando um dia apareceu o Calazans, né? E daí mora aqui na cidade de Pará, que pode lhe contar bem a minha vida também no futebol. Marcel, vocês já moram aqui nesse bairro já há muitos anos, né? Acho que vem desde o seu pai, mas na verdade você não é do Anil, você não é cria do Anil, mas toda a sua vida foi aqui dentro. E eu nasci na Rua dos Afogados, né? E vim aqui pro Anil, e aqui foi até a idade de 12 anos, morava aqui no Anil, foi quando eu fui embora, saí daqui. Aí eu fui pra Vila Paz, da Vila Paz fui pra Coreia, aí que deu minha carreira no futebol. Eu viajei pra Viana, né? Aí foi que o Marcel começou a aparecer no futebol. E aqui dentro do Anil, qual o primeiro clube onde você despontou ainda garoto? Olha, aqui tinha um campeonato aqui da molecada, e eu jogava pelo Brasil, o time aqui do Frei Manegildo, que era o padre da paróquia aqui da Nossa Conceição, e eu jogava pelo time dele. Jogava de centroavante, sempre fui um bom centroavante, fazia muito gol. Mas não teve um domingo que teve o torneio início, e nesse torneio início o Zé Casolino, que depois foi o goleiro do Sampaio também, faltou o jogo e o padre só põe o Lessa pra jogar aí. Eu fui e me dei bem, pô. Ali também foi uma caminhada minha, porque quando eu já saí daqui do Anil, já saí daqui como goleiro. Aí quando eu cheguei na Vila Paz, foi que eu comecei a jogar de centroavante, mas depois comecei a voltar a jogar no gol, aí já comecei a despontar como goleiro. Aí eu fui pra Coreia, era o time do Palmeiras, como goleiro. Aí foi que veio o rapaz, um amigo meu que trabalhava no Banco do Estado lá em Viana, no Banco do Estado, foi que me levou para Viana, e de lá deu pontapé na minha carreira, onde eu vim bater no Sampaio Corrêa em 1968. E falando do Anil, a gente sabe que o bairro é talvez um dos maiores celeiros de craque aqui da história do futebol maranhense. Quem você recorda dos grandes nomes que saíram daqui e despontaram no nosso futebol? O pessoal disse que Lessa foi um dos melhores goleiros que teve aqui. E realmente foi um dos melhores goleiros que teve aqui, foi meu irmão. Aí depois, pra mim, o melhor meia que eu vi no futebol brasileiro, pra mim, foi o Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto.
o orgulho da vila até hoje, né? É conhecido. Vi Pelezinho, Gojoba, o Bodinho, Carlos Alberto, outro centroavante, jogava no Bahia, Alípio. Teve muitos jogadores aqui bons, muito jogador, Coelho, Toca, só jogador bom. O Anil era o celeiro de jogadores bons, sempre deu bom jogador. Hoje quase no Anil não se vê um destaque no jogador anilense, mas dos anos 60 até os anos 80, você viu muito jogador bom aqui. Eu acredito que você tinha alguns ídolos na sua infância, na sua adolescência. Quem era aquele jogador que inspirava você a ir jogar futebol? Na minha posição aqui, no futebol do Maranhão, eu gostava muito do Paulo Figueiredo. Eu jogava no Ferroviário, ele era contra, ele era morto, mas eu tinha o prazer de olhar ele jogar. Para mim foi um dos melhores goleiros que teve no futebol do Maranhão, antes de Marcial, né? Porque quando o Marcial começou a aparecer, no futebol do Maranhão era difícil você ver um goleiro igual ao Marcial. É verdade. E eu fui testemunha da história. Bom, para finalizar, é hora de ouvirmos o nosso comandante. Tempo de opinião. Muito bem, estamos aqui, Paulo Pellegrini. Obrigado, Heraldo, obrigado, Maísa, para finalizar o apito inicial de hoje com a informação de que a CBF essa semana anunciou que a partir de 2026 deverá enxugar as datas dos estaduais, de 16 para 12. Em tese é uma boa notícia, porque vai aliviar um pouco o calendário para os clubes chamados grandes, provavelmente que não precisarão mais jogar nas semanas de data FIFA, pelo menos em 4 delas, e ao mesmo tempo não acaba com os estaduais, porque a gente é frontalmente a favor da existência dos estaduais como espaço para os clubes pequenos e também pela tradição que existe, que eles têm no futebol brasileiro. Muita gente defende o fim dos estaduais, querendo uma grande nacionalização do futebol com 7, 8 divisões, mas isso financeiramente é inviável, nenhum clube pequeno tem condição de viajar o ano inteiro e a CBF também não arcaria com esses custos. Então, essa medida anunciada só para 2026, embora não resolva o problema do calendário, que é um dos principais do futebol brasileiro, é um atenuante que alivia a barra dos clubes grandes sem sufocar os clubes pequenos. A gente espera que ela seja cumprida, embora só para daqui a 3 anos. É isso, Heraldo, obrigado, até semana que vem. A gente que agradece ao nosso querido professor Paulo Pellegrini. Bom, valeu equipe, valeu Pedro, valeu Maísa. Muito obrigada, professor. O samba tá pedindo passagem, né? Já tá na porta. Então é isso. Muito grato pela sua audiência. Retornaremos no próximo sábado às 11 da manhã. E na segunda-feira tem a jornada esportiva em cadeia com a Timbira. Mesa de áudio, Giza Franco. Mesa de vídeo, hoje a Socorro Arouche. Novas de esporte a qualquer momento na nossa programação e na jornada da segunda-feira. Vem aí o Samba Pede Passagem com essa dupla fenomenal, Joel Jacinto e Marvio Araújo. Grande abraço. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no